Mirela Savina Andrelov era apenas uma curandeira humana, tentando sobreviver em uma aldeia que a temia tanto quanto precisava dela. Aos 24 anos, vivia à margem de Varcos, colhendo ervas e tratando feridas que os outros consideravam perdidas. Mas, na noite em que encontrou o lobo negro agonizante na Floresta Proibida, sua vida mudou para sempre. O que ela não sabia é que aquela criatura não era um lobo comum, e sim Kael'thor Nivarian Volgrim, o temido rei Alfa de Noxfell. Quando seus olhos âmbar se abriram pela primeira vez diante dela, Mirela sentiu algo impossível. Não era medo, era reconhecimento. E em um mundo onde lobos e humanos se odiavam há gerações, aquele encontro estava prestes a reescrever o destino de todos. A neve caía pesada sobre as montanhas de Varcos naquela noite de inverno rigoroso. Mirela ajustou a trança castanha que escorregava do ombro enquanto caminhava pela trilha estreita, a cesta de ervas balançando no braço. O vento cortante fazia seus olhos verdes arderem, mas ela conhecia cada pedra, cada árvore daquele caminho. Precisava colher raiz de mandrágora antes que a geada da madrugada a matasse. A aldeia ficara para trás há quase uma hora. Mirela sabia que não deveria se afastar tanto, especialmente depois do anoitecer. Os lobos de Noxfell vagavam por aquelas terras e os aldeões contavam histórias terríveis sobre a alcateia que habitava as montanhas mais altas. Monstros, diziam. Demônios com olhos de fogo e presas afiadas como lâminas. Mas Mirela nunca acreditara totalmente naquelas histórias. Para ela, os lobos eram apenas animais tentando sobreviver, assim como todos os outros. Foi quando ouviu o gemido, baixo, rouco, carregado de dor. Mirela congelou no lugar, o coração disparando. O som vinha de trás de um aglomerado de rochas cobertas de musgo, a poucos passos à esquerda da trilha. Ela deveria voltar. Deveria correr de volta para a segurança da cabana. Mas seus pés se moveram sozinhos, guiados por algo mais forte que o medo, a compaixão. Quando contornou as rochas, Mirela viu. Um lobo gigantesco estava caído na neve, a pelagem negra manchada de sangue fresco que escorria de um ferimento profundo no flanco. A criatura era imensa, maior do que qualquer lobo que ela já vira em desenhos ou descrições. Uma marca prateada brilhava no peito dele, mesmo sob o sangue e a sujeira. Os olhos âmbar estavam semi-fechados, a respiração irregular e fraca. Ele estava morrendo. Mirela sentiu o ar escapar dos pulmões. Todas as histórias que ouvira na infância gritavam em sua mente. Fuja! Ele vai te matar! É um monstro! Mas quando os olhos âmbar se abriram completamente e encontraram os dela, Mirela não viu fúria. Viu exaustão, viu dor, viu algo que parecia quase humano. Ela se ajoelhou devagar ao lado dele, as mãos tremendo. O lobo não se mexeu, apenas a observou, a respiração ofegante criando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Mirela abriu a cesta e puxou um pedaço de tecido limpo, pressionando-o contra o ferimento. O lobo estremeceu, mas não rosnou. Não tentou atacá-la. Apenas fechou os olhos, como se estivesse se entregando ao destino. Ela trabalhou rápido, limpando o sangue, identificando a origem do corte. Parecia ter sido feito por lâmina, não por garras. Alguém havia atacado aquele animal. Alguém havia tentado matá-lo. Mirela aplicou uma pasta de ervas que carregava sempre consigo, murmurando palavras suaves enquanto enfaixava o ferimento com tiras de pano. Suas mãos, pequenas e marcadas por cicatrizes de trabalho, moviam-se com precisão. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. Só sabia que não conseguiria deixá-lo morrer. Quando terminou, Mirela sentou-se nos calcanhares, a respiração pesada. O lobo abriu os olhos novamente e a encarou. Havia algo naquele olhar que a fazia sentir que ele entendia, que ele sabia que ela acabara de salvar sua vida. Você precisa ir embora daqui antes que alguém te encontre, pensou ela, embora soubesse que ele não podia entendê-la. Mas então, algo impossível aconteceu. O ar ao redor do lobo começou a tremer, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo. Mirela recuou, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que doía. A pelagem negra começou a se dissolver, substituída por pele humana.
Os membros se alongaram, a forma mudou, e em questão de segundos, onde antes havia um lobo, agora havia um homem. Nu, coberto de sangue, com cabelos negros longos caindo sobre o rosto, ele estava inconsciente na neve. Mirella soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Ele era real. Os lobos de Knoxfell não eram apenas animais, eram metamorfos, eram humanos. E ela acabara de salvar a vida de um deles. Pânico e fascinação lutavam dentro de seu peito. Ela deveria fugir, mas não conseguia desviar os olhos dele. Mesmo inconsciente, ele irradiava poder. Cicatrizes antigas cobriam seu corpo musculoso, marcas de batalhas que ele sobrevivera. O rosto era forte, anguloso, com uma beleza severa que assustava e atraía ao mesmo tempo. Mirella engoliu em seco. Ela não podia deixá-lo ali. Se os aldeões o encontrassem, o matariam sem hesitar. E se a alcateia dele viesse procurá-lo e descobrisse que ela estivera perto, poderiam culpá-la. Ela precisava escondê-lo. Com esforço sobre-humano, Mirella arrastou o corpo inconsciente do homem pela neve até uma caverna oculta que conhecia desde criança, um lugar onde costumava se refugiar quando a aldeia se tornava insuportável. Cobriu a entrada com galhos e neve, apagando os rastros de sangue o melhor que pôde. Dentro da caverna, ela acendeu uma pequena fogueira com galhos secos que mantinha guardados ali. A luz fraca dançou nas paredes de pedra, revelando o rosto do estranho. Mirella cobriu-o com sua própria capa, verificando o ferimento enfaixado. Ele ainda respirava, mas precisava de mais cuidados. Ela passou a noite ao lado dele, alimentando o fogo, observando cada movimento, cada respiração. Por que estava fazendo aquilo? Por que arriscar tudo por um desconhecido que poderia matá-la assim que acordasse? Porque era a coisa certa a fazer, respondeu uma voz dentro dela. Porque ele não escolheu nascer lobo, assim como você não escolheu nascer humana. Quando o amanhecer tingiu o céu de cinza através da entrada da caverna, o homem finalmente se mexeu. Os olhos âmbar se abriram devagar, confusos, procurando entender onde estava. Quando o olhar dele pousou em Mirella, ela viu o choque atravessar suas feições. Ele tentou se levantar, mas gemeu de dor caindo de volta. Mirella ergueu as mãos em um gesto de paz. Você está ferido. Não se mova ou vai abrir os pontos. O homem a encarou por um longo momento, a mandíbula tensa, como se estivesse decidindo se ela era uma ameaça ou não. Finalmente, ele falou, a voz rouca e profunda. Quem é você? Mirella, respondeu ela, a voz mal passando de um sussurro. Mirella Savina Andrelov. Eu encontrei você na floresta. Você estava morrendo. Os olhos dele se estreitaram. Você sabe o que eu sou? Ela assentiu devagar. Eu sei. Silêncio pesado preencheu a caverna. O crepitar do fogo era o único som além da respiração de ambos. Então por que me salvou? A pergunta soou quase acusatória, como se ele não conseguisse compreender o gesto. Mirella segurou o olhar dele, mesmo com o medo apertando sua garganta. Porque você precisava de ajuda. O homem a estudou por mais um momento, algo indefinível brilhando naqueles olhos âmbar. Então, para a surpresa dela, ele baixou a guarda ligeiramente. Meu nome é Kael Thor, disse ele, a voz ainda desconfiada, mas menos hostil. Mirella assentiu, um alívio estranho inundando seu peito. Mas antes que pudesse responder, um uivo cortou o silêncio da manhã. Alto, longo, ecoando pelas montanhas. Kael Thor se tensionou imediatamente, os olhos se arregalando. Eles estão me procurando, murmurou ele, tentando se levantar novamente apesar da dor. Você precisa ir embora, agora, se eles te encontrarem aqui comigo. Outro uivo respondeu, mais próximo. E então Mirella ouviu vozes humanas ao longe, vozes que ela reconhecia. Os aldeões também estavam vindo. Mirella sentiu o pânico subir pela garganta. Os uivos da alcateia ecoavam cada vez mais perto, enquanto as vozes dos aldeões vinham da direção oposta. Eles estavam cercados. Kael Thor tentou se levantar novamente, os músculos tensos sob a pele marcada por cicatrizes. O ferimento no flanco sangrava através dos curativos improvisados. Você precisa sair daqui, repetiu ele, a voz rouca carregada de urgência. Se meu povo te encontrar comigo assim,
Mirella o empurrou de volta com firmeza surpreendente. Se você tentar se mover agora, vai morrer antes que qualquer um de nós chegue aqui. Ela puxou mais ervas da cesta, trabalhando rapidamente para refazer o curativo. Suas mãos tremiam, mas não paravam. As vozes dos aldeões ficaram mais altas. Mirella reconheceu a voz grave de Aldricen Borislav Morvek, o líder da vila. Tem sangue aqui, muito sangue. O rastro leva para aquelas rochas. Kael'thor fechou os olhos, a mandíbula apertada. Quando os abriu novamente, havia uma decisão sombria neles. Ouça, humana. Quando eles entrarem aqui, você vai dizer que me encontrou assim e que estava tentando me manter vivo para interrogatório. Diga que queria descobrir onde fica a toca da alcateia. Mirella o encarou, incrédula. Você quer que eu minta? Quero que você sobreviva. A intensidade no olhar dele a fez estremecer. Meu povo não vai machucá-la se pensarem que você é uma ameaça controlável. Mas os seus vão te queimar viva se descobrirem que me ajudou por compaixão. Antes que Mirella pudesse responder, a entrada da caverna foi invadida. 3 homens entraram com tochas e lanças, Aldricen à frente. Seus olhos pequenos se arregalaram ao ver Kael'thor. Pelo amor de... Recuem! É um deles! Aldricen ergueu a lança apontando para o metamorfo. Mirella, saia daí agora! Mirella se colocou entre a lança e Kael'thor, os braços abertos. Ele está ferido. Não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Aldricen cuspiu as palavras. Aquela coisa é o motivo de metade das nossas crianças terem medo de sair de casa. Saia da frente, menina. Não! A voz de Mirella ecoou na caverna com uma força que ela mesma desconhecia. Aldricen pareceu genuinamente chocado. Ela nunca havia o desafiado antes. Nunca havia desafiado ninguém. Ele pode nos dar informações, continuou Mirella, forçando firmeza na voz, sobre a alcateia, sobre onde eles vivem, mas só se mantê-lo vivo. Aldricen estudou o rosto dela por um longo momento, desconfiança corroendo suas feições. Atrás de Mirella, Kael'thor permaneceu em silêncio, mas ela podia sentir a tensão emanando dele. Você está mentindo, acusou Aldricen finalmente. Você o ajudou porque quis. Sempre soube que havia algo errado com você, Mirella. Vivendo sozinha naquela cabana, falando com plantas, recusando os pretendentes da vila, um dos homens atrás dele deu um passo à frente. Talvez ela seja uma bruxa de verdade. Talvez esteja enfeitiçada por esse monstro. Mirella sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, outro som cortou a tensão, um rosnado. Não vinha de Kael'thor, vinha de fora da caverna. Todos congelaram. As tochas tremeram nas mãos dos homens. E então, uma figura bloqueou a entrada. Uma mulher com cabelos ruivos curtos e olhos castanhos afiados como lâminas entrou na caverna. Ela era magra, mas havia algo nela que irradiava perigo. Usava roupas de couro escuro e tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Seu olhar varreu a cena e pousou em Kael'thor. Algo parecido com alívio atravessou seu rosto por uma fração de segundo antes de endurecer novamente. Meu rei, disse ela, a voz carregada de respeito e preocupação. Nós o procuramos a noite toda. Rei, a palavra escapou dos lábios de Aldricen como um sussurro de horror. Kael'thor fechou os olhos brevemente, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Quando os abriu, havia uma autoridade neles que não estava lá antes, Yelena Karsim Viret. Estou bem. A mulher chamada Yelena olhou para Mirella pela primeira vez, os olhos estreitando. Quem é ela? Uma humana que cometeu o erro de estar no lugar errado na hora errada, respondeu Kael'thor antes que Mirella pudesse falar. Yelena deu um passo em direção a ela, ameaçadora. Então devemos eliminá-la. Ela sabe demais. Não. A palavra saiu da boca de Kael'thor como uma ordem absoluta. Ela não representa ameaça. Os olhos de Yelena se voltaram para o rei, confusão e suspeita misturadas. Meu rei, ela viu você transformado. Ela conhece nossa localização aproximada. As leis da alcateia são claras sobre testemunhas. Mirella sentiu o medo apertar seu peito. Aldricen e seus homens estavam paralisados na entrada, incapazes de decidir se deveriam atacar ou fugir. Kael'thor se apoiou na parede da caverna para finalmente ficar de pé.
a dor clara em cada movimento. Mesmo ferido, ele dominava o espaço. As leis também dizem que o rei pode fazer exceções, e eu estou fazendo uma agora. E Helena abriu a boca para protestar, mas o olhar de Kael'thor a silenciou. Então, o que fazemos com ela? A pergunta pairou no ar como uma sentença de morte. Mirella mal conseguia respirar. Ela olhou para Kael'thor, procurando por algum sinal de que ele não deixaria que nada acontecesse com ela. Os olhos âmbar encontraram os dela. E, naquele momento, Mirella viu algo que a fez estremecer. Conflito. Ele estava dividido entre protegê-la e proteger seu povo. Finalmente, Kael'thor falou, cada palavra pesada e deliberada. Ela vem conosco. O quê? Mirella e Helena falaram ao mesmo tempo. Kael'thor manteve o olhar fixo em Mirella. Você me salvou. Agora é minha responsabilidade garantir sua segurança. E a única maneira de fazer isso é mantê-la sob vigilância da Alcateia até decidirmos o que fazer. Aldricen deu um passo à frente, a lança ainda erguida. Vocês não vão levar nenhuma mulher da nossa vila. E Helena se virou para ele com um sorriso sem humor. Tentem nos impedir. A tensão explodiu. Aldricen avançou, mas Helena se moveu mais rápido, desarmando-o com um movimento fluido e jogando-o contra a parede. Os outros homens recuaram, aterrorizados. Mirella olhou para Kael'thor, o coração disparado. Você não pode me levar. Eu tenho uma vida aqui. Você tinha uma vida aqui, corrigiu ele. A voz suave, mas implacável. No momento em que me ajudou, você escolheu um lado. E agora precisa viver com as consequências. Antes que Mirella pudesse protestar, Helena a segurou pelo braço. Vamos, agora. E enquanto era arrastada para fora da caverna, Mirella olhou para trás e viu Aldricen caído no chão, sangue escorrendo do nariz, os olhos cheios de ódio. Você vai pagar por isso, Mirella Savina Andrelov, ele gritou. Você e todos aqueles monstros. A última coisa que Mirella viu antes de serem engolidos pela floresta foi a fumaça da fogueira apagada subindo da caverna. E ela soube que não havia volta. A jornada até Noxfell levou 3 dias inteiros. 3 dias de silêncio pesado, olhares desconfiados e noites geladas. Mirella caminhava entre Helena e outros 2 lobos em forma humana que não se apresentaram. Kael'thor ia à frente, a postura rígida, apesar do ferimento que ainda o atormentava. Ninguém falava com ela. Ninguém sequer olhava em sua direção por muito tempo. Quando finalmente chegaram à fortaleza de Noxfell, Mirella teve que admitir que esperava algo diferente. Não era uma toca escura e primitiva, como os aldeões descreviam. Era uma estrutura imponente, construída na lateral de uma montanha, com paredes de pedra antiga cobertas de musgo e era. Torres se erguiam contra o céu cinzento, e uma enorme porta de madeira, marcada por garras, guardava a entrada. Dezenas de rostos se viraram quando o grupo passou. Homens, mulheres e até crianças observavam Mirella com curiosidade, medo e hostilidade. Ela manteve a cabeça erguida, mas sentia cada olhar como uma lâmina. E Helena a empurrou para dentro de uma torre lateral, subindo escadas de pedra até um corredor estreito. A porta que abriram revelou um quarto simples. Uma cama, uma janela gradeada, uma bacia com água. Você vai ficar aqui até o conselho decidir seu destino, disse Helena, a voz fria. Não tente fugir, guardas estarão de vigia. Mirella se virou para encará-la. E quanto tempo isso vai demorar? E Helena deu de ombros. Dias, semanas. Depende de quantos querem sua morte versus quantos respeitam a decisão do rei. Antes que Mirella pudesse responder, Helena saiu e trancou a porta. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Mirella sentou na cama, as pernas finalmente cedendo. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as conteve. Chorar não mudaria nada. Ela fez sua escolha quando decidiu salvar Kael'thor. Agora precisava viver com as consequências. Os dias se arrastaram. Guardas traziam comida 2 vezes ao dia, mas nunca falavam. Mirella passava as horas olhando pela janela gradeada, observando lobos em forma humana treinarem no pátio abaixo. Eles eram graciosos, poderosos, coordenados. Viviam em harmonia que ela nunca vira na aldeia humana.
Na quinta noite de cativeiro, a porta se abriu inesperadamente. Kael'thor entrou, fechando a porta atrás de si. Ele usava roupas simples de couro escuro, os cabelos presos em um meio rabo. O ferimento no flanco estava visivelmente melhor, mas Mirella notou que ele ainda se movia com cuidado. "Vim ver como você está", disse ele, a voz baixa. Mirella se levantou da cama, cruzando os braços. "Prisioneira em uma torre. Como acha que estou?" Kael'thor suspirou, passando a mão pelo rosto. "Eu sei que isso não é justo, mas era a única maneira de mantê-la viva. Se eu a tivesse deixado na aldeia depois que Aldricen a viu me ajudando, ele teria me matado. Eu sei." Mirella baixou os braços, a raiva se dissipando um pouco. "Mas isso não significa que eu goste de estar aqui." Silêncio se instalou entre eles. Kael'thor deu alguns passos em direção à janela, olhando para o pátio lá embaixo. "Metade do conselho quer que você seja executada", disse ele finalmente. "Dizem que você é uma ameaça, que humanos não podem ser confiáveis, que você vai revelar nossa localização para os caçadores." Mirella sentiu um frio percorrer sua espinha. "E a outra metade? Acredita que você me salvou por uma razão, que talvez exista esperança de paz entre nossos povos." Kael'thor se virou para encará-la. "Eu estou nesse segundo grupo." "Por quê?" Mirella deu um passo em direção a ele. "Por que arriscar tanto por mim?" Os olhos âmbar de Kael'thor a estudaram por um longo momento. Havia algo naquele olhar que fazia o coração de Mirella acelerar. "Porque quando acordei naquela caverna e vi você ao meu lado, mantendo o fogo aceso, cuidando de mim mesmo, sabendo o que eu era." Ele pausou, a voz ficando mais rouca. "Faz muito tempo desde que alguém olhou para mim e viu mais do que o Rei Alfa, mais do que o monstro." Mirella sentiu algo se apertar em seu peito. "Você não é um monstro." "Não?" Kael'thor deu um sorriso amargo. "Diga isso para as famílias dos homens que matei, para as aldeias que atacamos quando nos encurralaram. Você fez o que precisava fazer para proteger seu povo", disse Mirella suavemente. "Isso não te torna um monstro, te torna um rei." Kael'thor a encarou e algo mudou em sua expressão. Surpresa, alívio, algo mais profundo que ele parecia estar lutando para esconder. Ele deu mais um passo em direção a ela. Agora estavam próximos o suficiente para que Mirella pudesse sentir o calor emanando dele, ver cada detalhe das cicatrizes que marcavam seu rosto. "Por que você fez aquilo?" A voz dele era quase um sussurro. "Por que me salvou quando seria mais seguro me deixar morrer?" Mirella ergueu o olhar, encontrando aqueles olhos âmbar que pareciam ver através de sua alma. "Porque era a coisa certa a fazer. Porque você merecia uma chance." Ela hesitou, então acrescentou mais baixo. "Porque quando olhei para você, não vi um inimigo. Vi alguém que precisava de ajuda." Kael'thor ergueu a mão lentamente, como se temesse assustá-la, e tocou levemente o rosto dela. Seus dedos eram calejados, mas surpreendentemente gentis, ao traçarem a linha de seu maxilar. "Você é a pessoa mais corajosa que já conheci", murmurou ele. O coração de Mirella batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O polegar de Kael'thor roçou seu lábio inferior, e ela prendeu a respiração. Os olhos dele desceram para sua boca. Ele se inclinou, diminuindo a distância entre eles. Mirella fechou os olhos. O mundo inteiro se reduzindo àquele momento, àquele quase toque. A porta se escancarou e Helena entrou apressada, o rosto pálido. "Meu rei, temos um problema." Kael'thor se afastou de Mirella tão rápido que ela quase perdeu o equilíbrio. A frustração e a preocupação brigavam em seu rosto. "O que aconteceu?" E Helena lançou um olhar rápido para Mirella antes de responder. "Caçadores. Uma dúzia deles acaba de cruzar a fronteira sul. Eles têm armas de prata e..." Ela hesitou. "E o quê?" A voz de Kael'thor era uma ordem. "Eles têm o líder da aldeia com eles, Aldricen." E Helena respirou fundo. "E ele está gritando que vieram buscar a bruxa que você sequestrou." O sangue de Mirella congelou. Kael'thor fechou os olhos brevemente, a mandíbula apertada. "Quantos dos nossos estão feridos das últimas caçadas?" 7 ainda não se recuperaram totalmente, respondeu Helena. "Se lutarmos agora, vamos perder gente." Kael'thor abriu os olhos e havia decisão neles. Decisão e algo que parecia muito condor. "Prepare defesas, mas não ataque primeiro." Ele se virou para Mirella. "Fique aqui.
Não importa o que aconteça, não saia desta torre. Antes que Mirella pudesse protestar, ele saiu com Helena, a porta batendo atrás deles. Mirella correu para a janela. Lá embaixo, podia ver figuras se movendo nas sombras além das muralhas. Tochas, armas refletindo a luz da lua. E então ouviu a voz de Aldricen, amplificada pelo eco das montanhas. Entreguem a bruxa e nós vamos embora em paz. Mirella pressionou o rosto contra as grades da janela, o coração disparado. Lá embaixo, no pátio iluminado por tochas, Caeltor caminhava em direção aos portões principais. Sua postura era de autoridade absoluta, mas Mirella conseguia ver a tensão em cada músculo de seu corpo. E Helena o seguia de perto, junto com outros 5 lobos em forma humana, todos armados, todos prontos para lutar. Aldricen, gritou Caeltor, a voz ecoando pelas montanhas. Você invadiu território protegido. Dê meia volta agora e deixarei você e seus homens partirem com vida. A risada de Aldricen foi cruel. Você acha que pode me dar ordens, monstro? Nós viemos pela bruxa. Ela pertence à aldeia. Entregue-a e ninguém precisa morrer. Mirella sentiu náusea subir por sua garganta. Eles estavam dispostos a começar uma guerra por causa dela. Um movimento na periferia de sua visão a fez virar a cabeça. Uma figura encapuzada se movia silenciosamente pelo corredor do lado de fora de sua porta. Ela não conseguia ver o rosto, mas algo naqueles movimentos furtivos a deixou alarmada. A figura parou em frente à porta e Mirella ouviu o barulho suave de uma chave girando na fechadura. A porta se abriu. Um homem entrou, puxando o capuz para trás. Ele era mais velho, talvez 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos cinzentos que brilhavam com algo que Mirella não conseguia identificar. Malícia, talvez, ou satisfação. Quem é você? Mirella recuou, o coração acelerado. Meu nome é Dravenor Iskander Thornwick, disse ele, a voz suave demais para ser confortável. Sou um dos conselheiros do rei e vim te oferecer uma oportunidade. Mirella manteve distância, todos os seus instintos gritando perigo. Que tipo de oportunidade? Dravenor sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. A oportunidade de salvar vidas, tanto humanas quanto lobas. Ele deu um passo em direção a ela. Veja, existe uma maneira de encerrar este conflito antes que se transforme em massacre. Tudo o que você precisa fazer é sair daqui comigo, voltar para sua aldeia e dizer que escapou, que os lobos são monstros cruéis que a mantiveram prisioneira. Mirella o encarou incrédula. Você quer que eu minta? Que eu traia Caeltor depois que ele me protegeu? Dravenor deu de ombros. Não é traição se salva seu povo, é? E convenhamos, você não pertence aqui. Você é humana. Seu lugar é com os seus. Por quê? Mirella cruzou os braços. Por que você quer tanto que eu vá embora? Algo perigoso passou pelos olhos de Dravenor. Porque nosso rei está ficando fraco. Ele coloca a segurança de uma humana acima do bem-estar da alcateia. Isso é inaceitável. Um verdadeiro alfa não se curva a sentimentos por uma estranha. Mirella sentiu raiva ferver em seu peito. Caeltor não está fraco. Ele está tentando evitar uma guerra desnecessária, e nisso ele falha como líder. Dravenor avançou, a voz subindo. Um rei que não consegue tomar decisões difíceis não merece a coroa. Ele deveria ter te entregado no momento em que Aldricen apareceu, mas em vez disso, ele escolheu você. As palavras atingiram Mirella como um soco. Dravenor tinha razão em uma coisa. Caeltor estava arriscando tudo por ela. Sua posição, a segurança de seu povo, talvez até sua vida. E se ela fosse a solução para acabar com tudo aquilo? Mirella olhou pela janela novamente. Os caçadores estavam ficando impacientes. Via-se pelo modo como empunhavam as armas, como se aproximavam lentamente dos portões. Se eu voltar com você, Aldricen vai parar o ataque? Dravenor sorriu, vitorioso. Imediatamente. Você tem minha palavra. Mirella respirou fundo. Cada fibra de seu ser gritava que aquilo estava errado, que Dravenor não era confiável. Mas se havia uma chance, mesmo pequena, de impedir um banho de sangue. Está bem, disse ela finalmente. Eu vou com você. O sorriso de Dravenor se alargou.
Ele se virou e fez um gesto, e 2 outros lobos entraram no quarto. Mirella reconheceu a hostilidade em seus rostos. Eram os mesmos que a olhavam com ódio nos últimos dias. Levem-na para a saída leste. Certifiquem-se de que ninguém os veja. Mirella foi escoltada para fora da torre, descendo escadas que ela não conhecia, passando por corredores vazios. O som distante de vozes e do confronto iminente ecoava pelas paredes de pedra. Quando finalmente chegaram a uma porta lateral escondida entre as raízes de uma árvore antiga, um dos lobos a empurrou para fora. "Corra!", disse ele, "e não volte nunca mais." Mirella tropeçou na neve, o frio cortante batendo em seu rosto. Ela olhou para trás, mas a porta já havia se fechado. À sua frente, via as luzes das tochas dos caçadores ao longe. Ela começou a correr em direção a eles, os pés escorregando na neve, o coração partido. Estava fazendo a coisa certa. Tinha que estar. "Aldricem!", ela gritou acenando os braços. "Aldricem, sou eu!" As tochas se viraram em sua direção. Figuras começaram a correr em sua direção. Mas então Mirella ouviu algo que fez seu sangue congelar. Um rosnado, profundo, mortal, vindo de trás dela. Ela se virou e viu uma matilha de lobos emergindo das árvores. Mas estes não eram os lobos de Knoxfell. Eram menores, mais selvagens, com pelagens irregulares e olhos vazios. E eles vinham direto para ela. Mirella tentou correr, mas seus pés afundaram na neve. Um dos lobos saltou, as presas brilhando à luz da lua. Um rugido ensurdecedor cortou o ar. Uma enorme forma negra atingiu o lobo no ar, derrubando-o antes que alcançasse Mirella. Era Caeltor, em sua forma de lobo, maior e mais feroz do que ela se lembrava. A marca prateada em seu peito brilhava como fogo. Ele lutava contra 3 lobos ao mesmo tempo, protegendo Mirella com o próprio corpo. E Helena surgiu ao lado dela em forma humana, puxando-a para trás. "São os renegados, lobos banidos que vivem sem alcateia!" E Helena gritou acima do som da luta. "Como diabos eles souberam que você estaria aqui?" Mirella sentiu o horror se instalar. "Dravenor, ele me disse para fugir. Ele te usou como isca", completou Helena, fúria queimando em seus olhos. "Aquele traidor." Caeltor rugiu novamente, afastando os atacantes, mas mais renegados apareciam das árvores, cercando-os. Mirella viu sangue escorrer pelo flanco de Caeltor, o mesmo ferimento que ela havia curado sendo reaberto. "Não", sussurrou ela, lágrimas queimando seus olhos. "Não, por favor." E então o pior aconteceu. Um dos renegados, maior que os outros, emergiu das sombras. Seus olhos eram de um amarelo doentio e uma cicatriz grotesca atravessava seu focinho. Ele avançou direto para Caeltor, que ainda estava ocupado com os outros 3. Mirella gritou um aviso, mas foi tarde demais. O renegado atingiu Caeltor de lado, derrubando-o na neve. Caeltor rolou na neve, esquivando-se das presas do renegado líder por centímetros. Ele se levantou rapidamente, posicionando-se entre Mirella e os atacantes. Sangue escorria de múltiplos ferimentos, tingindo a neve ao redor de vermelho. E Helena se transformou em um piscar de olhos, sua forma de loba menor, mas incrivelmente ágil. Ela atacou 2 renegados que tentavam flanquear, suas presas encontrando gargantas com precisão mortal. Mirella estava paralisada, assistindo horrores se desenrolarem por causa dela. Tudo por causa dela. "Corra!" A voz de Caeltor ecoou em sua mente, e Mirella percebeu com choque que podia ouvi-lo mesmo em forma de lobo. "Volte para a fortaleza, agora!" Mas Mirella não conseguia se mover. Não conseguia abandoná-lo novamente. O renegado líder investiu contra Caeltor com força brutal. Os 2 gigantes colidiram em uma explosão de pelo, presas e garras. Eles rolaram pela neve, cada um buscando o pescoço do outro. Do outro lado da clareira, Mirella viu os caçadores de Aldricem observando, indecisos. Alguns erguiam suas lanças, outros recuavam. Aldricem gritava ordens confusas, claramente sem saber se deveria ajudar ou atacar. Um renegado menor escapou da luta e correu direto para Mirella. Seus olhos amarelos brilhavam com fome e loucura. Ele saltou, as presas abertas. Mirella fechou os olhos, esperando a dor, mas ela não veio.
Quando abriu os olhos, viu Kael'thor em forma humana entre ela e o renegado. Ele havia interceptado o ataque, segurando o lobo pelas mandíbulas abertas, os músculos tensos sob a pele marcada por sangue fresco. Com um rugido que ecoou pelas montanhas, Kael'thor girou o corpo e arremessou o renegado contra uma árvore. O impacto foi nauseante. O lobo caiu na neve e não se levantou. Kael'thor cambaleou, quase caindo. Mirella correu para ampará-lo, passando o braço ao redor de sua cintura. Ele estava ardendo em febre, o corpo tremendo de exaustão. Você precisa se transformar de volta, implorou ela. Precisa conservar energia. Não posso. Os olhos âmbar dele encontraram os dela, e Mirella viu algo que a aterrorizou. Derrota. Se eu me transformar agora, não vou conseguir voltar. Estou fraco demais. Mais uivos cortaram a noite. Reforços. Renegados estavam chegando. E Helena apareceu ao lado deles, voltando à forma humana. Sangue cobria seus braços e rosto. Precisamos voltar para a fortaleza. Agora. Estamos em desvantagem numérica. Kael'thor assentiu, mas quando tentou dar um passo, suas pernas cederam. Mirella o segurou com força, mas ele era pesado demais. Ela não conseguiria carregá-lo sozinha. Deixe-me, murmurou Kael'thor, a voz fraca. Levem Mirella, protejam-na. Nem pense nisso. Mirella segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Você não vai morrer aqui. Não, depois de tudo. 3 lobos de Noxfell emergiram das árvores, respondendo ao chamado de Helena. Juntos, eles formaram um círculo protetor ao redor de Kael'thor e Mirella. Os renegados se aproximavam de todos os lados agora. 10, 15, talvez 20. Muito mais do que a pequena guarda conseguiria enfrentar. Então, uma voz cortou o caos. Parem! Aldricen surgiu da linha de caçadores, a lança erguida. Seus olhos encontraram Mirella e por um momento ela viu algo além de ódio. Viu confusão, talvez até preocupação. Vocês, monstros! Ele gritou para os renegados. Saiam dessas terras! Estas são fronteiras humanas! O renegado líder, agora em forma humana, riu. Era um homem esquelético com olhos amarelos perturbadores e a mesma cicatriz grotesca atravessando o rosto. Humanos não mandam em nós, cuspiu ele. Nós não seguimos suas leis nem as leis da Alcateia. Somos livres. Livres para morrer. Um dos caçadores atirou uma lança que passou perto da cabeça do renegado. A situação explodiu. Os renegados atacaram os humanos. Os caçadores revidaram. Lobos de Noxfell tentavam proteger tanto Kael'thor quanto evitar que os humanos fossem massacrados. Era o caos absoluto. Mirella puxou Kael'thor com força sobre-humana, arrastando-o em direção a um afloramento rochoso que oferecia alguma cobertura. E Helena os seguiu, matando um renegado que tentava interceptá-los. Quando finalmente alcançaram as rochas, Mirella deitou Kael'thor suavemente no chão. Ele estava pálido, a respiração superficial. O ferimento no flanco sangrava copiosamente. Ela rasgou pedaços de sua própria roupa, pressionando o tecido contra o ferimento. Suas mãos tremiam, mas ela forçou firmeza nelas. Já havia curado Kael'thor uma vez. Podia fazer de novo. Você vai ficar bem, sussurrou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você precisa ficar bem. Os olhos de Kael'thor se abriram, focando nela com dificuldade. Mirella, por quê? Por que você não fugiu quando teve chance? Ela segurou o rosto dele, as lágrimas caindo sobre a pele dele. Porque eu não vou abandonar você, nunca. Algo mudou no olhar dele, algo profundo e impossível de nomear. Você é louca, murmurou ele, mas havia o fantasma de um sorriso em seus lábios. E você é teimoso, retrucou ela, a voz embargada. Ao redor deles, a batalha continuava. Gritos, rosnados, o som de metal contra a carne. E Helena apareceu atrás das rochas ofegante. Temos um problema maior, disse ela, os olhos arregalados de medo genuíno. Mirella olhou para ela. O que poderia ser pior do que isso? E Helena apontou para o alto da montanha. Lá, silhuetas se moviam contra o céu escuro, dezenas delas. Não, centenas. Mais renegados estavam chegando, um exército inteiro deles.
e, liderando-os, Mirella viu uma figura que a fez perder o fôlego. Era uma mulher alta, com cabelos brancos como neve e olhos que brilhavam com poder antinatural. Ela irradiava autoridade e perigo. Quem é ela? Mirella sussurrou. Kael'thor tentou se levantar, falhando. Véspera Morana Shadowmire, disse ele, horror em sua voz. A rainha dos banidos. Pensei que ela estivesse morta. E Helena recuou um passo. Se ela está aqui, isso não é apenas um ataque aleatório. Isso é uma invasão planejada. A mulher de cabelos brancos parou no topo da colina, observando o caos abaixo. Então seu olhar encontrou Mirella, e ela sorriu. Um sorriso que prometia dor, morte e algo pior. Ela ergueu a mão e todos os renegados pararam de lutar instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o caos. A voz de Véspera ecoou pelas montanhas, clara e fria como gelo. Entreguem a humana e talvez eu deixe alguns de vocês viverem. Mirella sentiu o sangue congelar. Kael'thor tentou se levantar novamente, rugindo de dor e fúria. Jamais! Véspera inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. Então morram. Ela baixou a mão. E o exército de renegados avançou como uma onda escura, engolindo tudo em seu caminho. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A onda de renegados estava a metros de distância quando algo impossível aconteceu. Uma luz dourada explodiu do peito de Mirella. Ela gritou, caindo de joelhos, as mãos pressionadas contra o próprio coração. A luz era quente, pulsante, viva. Crescia em intensidade, formando um círculo protetor ao redor dela e Kael'thor. Os renegados que tocaram a luz foram arremessados para trás como se tivessem atingido uma parede invisível. O que está acontecendo? E Helena gritou, protegendo os olhos do brilho. Mirella não sabia, não entendia. A energia fluía através dela como um rio selvagem, queimando e curando ao mesmo tempo. Era antigo, poderoso e completamente desconhecido. Impossível! Sussurrou Véspera da colina, os olhos arregalados pela primeira vez. Ela não pode ser. A luz começou a diminuir e Mirella caiu de bruços na neve, exausta. O círculo protetor desapareceu, mas os renegados hesitavam agora, com medo de se aproximar. Kael'thor a puxou para perto, verificando se ela estava respirando. Seu coração batia forte, mas ela estava viva. Mirella, o que você é? Ele sussurrou, maravilha e medo misturados em sua voz. Ela abriu os olhos lentamente, desorientada. Eu não sei. Nunca senti isso antes. Véspera desceu a colina com passos medidos, os renegados abrindo caminho para ela. Quando estava a poucos metros deles, parou e estudou Mirella como se fosse um quebra-cabeça fascinante. Você tem sangue de guardião, disse Véspera, a voz carregada de algo que parecia reverência. Pensei que a linhagem estivesse extinta há séculos. Guardião? Mirella repetiu confusa, e Helena engasgou. Os guardiões eram os primeiros protetores. Humanos nascidos com magia ancestral para manter o equilíbrio entre nosso mundo e o deles. Ela olhou para Mirella com novos olhos. Se você realmente tem esse sangue, então ela é a chave, completou Véspera, um sorriso predatório se formando. A chave para quebrar as velhas correntes que nos prendem. Kael'thor rosnou, puxando Mirella mais para trás. Você não vai tocá-la. Véspera riu, o som ecoando como vidro quebrado. Você não entende, Rei Alfa. Eu não preciso matá-la. Preciso dela viva. Seus olhos brilharam com ambição. Com o sangue de guardião, posso desfazer as barreiras que impedem os renegados de cruzar para os territórios férteis. Posso libertar meu povo da maldição de vagar eternamente nas terras mortas. Libertá-los. E Helena cuspiu. Você quer dizer condená-los? As velhas correntes existem por uma razão. Elas protegem o equilíbrio. Véspera se virou para ela, frieza absoluta em seu rosto. Equilíbrio? Fui banida por amar um humano. Meu povo foi amaldiçoado por rejeitar as leis cruéis das alcateias. Nós não somos monstros, somos sobreviventes. E essa humana será nossa salvação. Mirella sentiu o peso daquelas palavras. Ela era a chave para algo muito maior do que imaginava. Algo que poderia salvar ou destruir mundos.
Kael'thor conseguiu finalmente se levantar, apoiando-se em Mirella. Sangue escorria de múltiplos ferimentos, mas havia determinação férrea em seus olhos. Se você quer chegar até ela, terá que me matar primeiro. Véspera inclinou a cabeça. Isso pode ser arranjado. Ela ergueu a mão novamente. Mas então Aldricen avançou, colocando-se entre Véspera e o grupo. Sua lança estava quebrada, sua armadura manchada de sangue, mas ele ainda estava de pé. Chega, disse ele, a voz rouca, mas firme. Eu não entendo nada sobre guardiões ou velhas correntes, mas sei reconhecer quando alguém está tentando usar uma pessoa inocente para ganho próprio. Véspera o avaliou com desdém. Um humano querendo ser herói, como tocante. Aldricen cuspiu sangue na neve. Mirella pode ter escolhido proteger esse lobo e eu posso não concordar com isso, mas ela ainda é uma das nossas. E nós não entregamos os nossos. Mirella sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Aldricen, que sempre a tratou com desconfiança, estava arriscando a vida por ela. Os caçadores restantes se alinharam atrás de Aldricen. Apenas 6 deles, feridos e exaustos, mas com armas erguidas. Do outro lado, os lobos de Noxfell se juntaram a Kael'thor e Helena. Apenas 9, mas lutariam até o último. Véspera olhou ao redor avaliando. Seu exército de renegados ainda os superava em número de 10-1, mas havia hesitação agora, medo da luz que Mirella conjurou. Vocês não podem me derrotar, disse Véspera finalmente, mas admiro a coragem. Então vou lhes oferecer uma escolha. Silêncio pesado caiu sobre todos. Entreguem a guardiã voluntariamente e eu poupo todos vocês, humanos e lobos. Vocês podem voltar para suas vidas patéticas e fingir que nada disso aconteceu. Jamais Kael'thor e Aldricen falaram ao mesmo tempo. Depois se entreolharam surpresos. Véspera suspirou. Então a segunda opção, a guardiã decide. Ela escolhe seu destino. Vem comigo e salva todos vocês, ou fica e assiste enquanto eu massacro cada pessoa que ama. Todas as cabeças se viraram para Mirella. Ela sentiu o peso de todos aqueles olhares. Kael'thor, com os olhos âmbar suplicando para que ela não se sacrificasse. E Helena, tensa e pronta para lutar. Aldricen, com respeito recém-descoberto em seu rosto. Os caçadores humanos, os lobos de Noxfell, todos esperando que ela decidisse. Como poderia escolher? Como poderia colocar sua própria segurança acima de tantas vidas? Mas antes que pudesse falar, Kael'thor segurou seu rosto, forçando-a a olhar apenas para ele. Não faça isso, implorou ele, a voz quebrando. Não se sacrifique. Nós encontramos outro jeito. Qual outro jeito? Mirella tocou o rosto dele, memorizando cada cicatriz, cada ângulo. Você está ferido. Eles estão exaustos. Quantos vão morrer se eu disser não? Todos nós, se for preciso, respondeu ele, a voz firme apesar da dor. Porque uma vida sem você não vale a pena ser vivida. As palavras a atingiram como um raio. Mirella viu a verdade naqueles olhos âmbar. Viu amor, puro e incondicional. E naquele momento, ela tomou sua decisão. Mirella se virou para Véspera, afastando-se gentilmente de Kael'thor. Eu vou com você, disse ela, a voz firme apesar do medo, mas com uma condição. Véspera arqueou uma sobrancelha. Qual? Você jura pela sua própria vida que não vai machucá-los? Nenhum deles, humanos ou lobos. Eles vivem. Véspera considerou por um longo momento. Aceito. Ela ergueu a mão. Pelo meu sangue e nome eu juro. Não. Kael'thor tentou agarrar Mirella, mas suas pernas cederam, e Helena o segurou antes que caísse. Mirella, não! Mirella se ajoelhou ao lado dele uma última vez, beijando sua testa suavemente. Eu te amo, sussurrou ela, e por isso preciso fazer isso. Antes que ele pudesse responder, Véspera a puxou para trás. 2 renegados a seguraram pelos braços. Kael'thor rugiu, tentando se transformar, mas não tinha força. Ele caiu na neve, soluçando de raiva e dor, assistindo Mirella ser levada. A última coisa que Mirella viu antes de desaparecer na escuridão foi o olhar devastado de Kael'thor. E ela soube que acabara de quebrar o coração do Rei Alfa. Mirella foi arrastada pela floresta por horas. Os renegados não falavam. Apenas a empurravam sempre que ela tropeçava. Véspera caminhava à frente, confiante e implacável.
Quando finalmente pararam, estavam em uma clareira antiga marcada por runas que brilhavam fracamente no chão. No centro, havia um círculo de pedras cobertas de símbolos que Mirella não reconhecia. Véspera se virou para ela, os olhos brilhando com antecipação. Aqui é onde tudo muda. Ela gesticulou para o círculo. As velhas correntes foram forjadas aqui 1000 anos atrás por seus ancestrais guardiões. E aqui é onde você vai destruí-las. Mirella recuou, mas os renegados a seguraram firme. Eu não sei como fazer isso. Nem entendo o que sou. Véspera sorriu. Seu sangue sabe. Ela puxou uma adaga de prata, a lâmina inscrita com mais runas. Tudo o que precisa fazer é deixar 3 gotas de sangue caírem no centro do círculo enquanto eu recito as palavras antigas. E se eu me recusar? Os olhos de Véspera endureceram. Então eu volto e massacro cada um daqueles tolos que você tentou proteger, começando pelo seu precioso rei Alfa. Mirella sentiu lágrimas queimarem, mas as conteve. Não tinha escolha, nunca teve. Está bem. Véspera a conduziu ao centro do círculo. Assim que Mirella pisou nas runas, sentiu uma energia antiga pulsar através dela. Era diferente da luz dourada de antes. Esta era escura, sussurrante, fria. Véspera ergueu a adaga. Estenda sua mão. Mirella obedeceu, o coração batendo descompassado. A lâmina cortou sua palma em um movimento rápido. Sangue começou a escorrer, pingando no chão marcado por runas. Uma gota. As runas brilharam com mais intensidade. 2 gotas. Um tremor percorreu o chão. As árvores ao redor começaram a balançar. Véspera começou a recitar em uma língua antiga que fazia os ouvidos de Mirella doerem. A 3ª gota estava prestes a cair quando Mirella ouviu um uivo distante. Um uivo que ela conhecia. Kael'thor. Véspera ouviu também, franzindo o testa. Impossível. Ele estava quase morto. O uivo soou novamente mais próximo, e então outros uivos se juntaram. Dezenas deles. A alcateia inteira de Noxfell estava vindo. Os renegados ao redor da clareira ficaram nervosos, olhando para as árvores. Termine o ritual! Véspera gritou para Mirella. Agora! Mas Mirella hesitou. Se ela completasse o ritual, libertaria os renegados, mas destruiria o equilíbrio. Se não completasse, Kael'thor e sua alcateia morreriam tentando salvá-la. Não havia vitória possível. A 3ª gota começou a se formar na ponta de seu dedo. E então Dravenor emergiu das árvores. Mirella o reconheceu imediatamente. O conselheiro traidor que a entregara aos renegados. Mas agora ele não estava sozinho. 3 outros lobos de Noxfell o acompanhavam, todos com expressões sombrias. Véspera, disse Dravenor, inclinando a cabeça. Espero não estar atrasado. Mirella sentiu o sangue congelar. Você, sussurrou ela. Você planejou tudo isso desde o início. Dravenor sorriu. Claro. Achou mesmo que a rainha dos banidos descobriu sobre você por acaso? Eu a informei. Ele se virou para Véspera. Nossa parceria continua de pé? Véspera assentiu. Quando as correntes forem quebradas, você e seus seguidores terão posições de poder na nova ordem. Mirella entendeu tudo. Dravenor não queria apenas destronar Kael'thor. Queria destruir todo o sistema das alcateias. Os uivos ficaram mais altos. A alcateia estava quase chegando. Véspera pegou a mão de Mirella com força, forçando a 3ª gota a cair. Não! A gota atingiu as runas. Tudo explodiu em luz negra. Mirella gritou quando a energia a atravessou como 1000 facas. Ela podia sentir as correntes começando a se romper, o equilíbrio antigo se desfazendo. E então Kael'thor irrompeu na clareira. Ele estava transformado, maior do que nunca, a marca prateada em seu peito brilhando como uma estrela. Atrás dele vinham Yelena e pelo menos 30 lobos de Noxfell. Kael'thor rugiu, um som que fez a terra tremer. Véspera soltou Mirella, virando-se para enfrentar a ameaça. Tarde demais, Rei Alfa. O ritual já começou, não pode ser interrompido. Kael'thor não respondeu. Ele simplesmente atacou. A batalha que se seguiu foi feroz e brutal. Lobos de Noxfell contra renegados, irmão contra irmão, quando os seguidores de Dravenor revelaram suas lealdades. Mirella estava presa no centro do círculo, a energia do ritual prendendo-a no lugar.
Ela podia sentir as correntes se desfazendo, pedaço por pedaço, e com cada ruptura sentia algo dentro dela também se quebrando. Kael'thor lutou seu caminho até ela, derrubando renegados com força brutal. Quando finalmente alcançou o círculo, ele se transformou de volta para sua forma humana e tentou entrar. Mas uma barreira invisível o repeliu, arremessando-o para trás. "Não pode entrar!" Véspera gritou rindo. "O círculo só permite aqueles com sangue de guardião." Kael'thor se levantou, sangue escorrendo de novos ferimentos. Seus olhos encontraram os de Mirella através da barreira. "Lute contra isso!" ele gritou. "Eu sei que você pode!" Mirella queria tanto lutar, mas a energia do ritual tinha garras nela, puxando-a cada vez mais fundo. "Não consigo!" ela chorou. "É forte demais." Kael'thor bateu na barreira com os punhos, rugindo de frustração. "Não me deixe! Não depois de tudo!" E Helena apareceu ao lado dele, matando um renegado que tentava atacá-lo pelas costas. "Meu rei, precisamos recuar! Estamos perdendo! Eu não vou deixá-la!" Mas mesmo enquanto falava, Mirella podia ver a verdade. A Alcateia estava sendo massacrada. Dravenor e seus traidores lutavam ao lado dos renegados, virando a maré contra Noxfell. "Vá!" Mirella sussurrou, embora soubesse que ele não podia ouvi-la. "Salve seu povo." Como se pudesse ler seus pensamentos, Kael'thor balançou a cabeça violentamente. "Nunca!" Mas então Dravenor apareceu atrás dele, uma lança de prata erguida. "Kael'thor!" Mirella gritou. Ele se virou, mas não foi rápido o suficiente. A lança perfurou seu ombro, fazendo-o cair de joelhos. Dravenor sorriu, preparando-se para o golpe final. Mas Helena se transformou no ar, suas presas encontrando a garganta de Dravenor. Os dois caíram juntos, lutando ferozmente. Véspera observava tudo com satisfação. "Está acabado, Rei Alfa. Você perdeu." E naquele momento, enquanto Mirella assistia Kael'thor sangrar na neve, enquanto sentia as últimas correntes se romperem, ela percebeu algo. O ritual exigia sangue de guardião para quebrar as correntes, mas também exigia que o guardião estivesse vivo para completá-lo. Se ela morresse, o ritual falharia. Mirella olhou para Kael'thor uma última vez, gravando cada detalhe dele em sua memória. "Me perdoe", sussurrou ela. Então, reunindo toda a força que lhe restava, Mirella pegou a adaga de prata que Véspera havia deixado cair. Não. Véspera percebeu a intenção dela tarde demais. Mirella ergueu a lâmina. "Eu te amo", disse ela, olhando para Kael'thor, e cravou a adaga em seu próprio coração. O grito de Kael'thor ecoou pelas montanhas enquanto Mirella caía. A luz negra do ritual explodiu. Depois se apagou completamente, e tudo ficou em silêncio. O tempo pareceu congelar quando Mirella caiu. Kael'thor rugiu, um som que rasgou o céu, e a barreira que o separava dela se estilhaçou como vidro. Ele correu, pegando o corpo dela antes que atingisse o chão. Não. Ele pressionou as mãos contra o ferimento, tentando conter o sangue. "Mirella, não me deixe, por favor." Os olhos verdes dela se abriram fracamente, focando nele com dificuldade. "Eu precisava parar o ritual. Você não precisava morrer." As lágrimas escorriam pelo rosto dele, misturando-se com o sangue. "Nós encontraríamos outro jeito." Não havia outro jeito. Ela ergueu a mão trêmula, tocando o rosto dele. "Mas valeu a pena, porque você está vivo." Ao redor deles, a batalha havia parado. Renegados e lobos de Noxfell observavam em silêncio chocado. Até Véspera parecia abalada, olhando para o ritual falho com descrença. E Helena apareceu ao lado de Kael'thor, Dravenor inconsciente e sangrando a seus pés. "Meu rei", ela sussurrou, a voz quebrando. Kael'thor segurou Mirella mais perto, sentindo a vida dela escapando entre seus dedos. Ele havia sobrevivido a guerras, a traições, a perda de família, mas perder ela, estava destruindo algo fundamental dentro dele. "Eu te amo", sussurrou ele, a testa pressionada contra a dela. "Eu te amo e não posso viver sem você." Os olhos de Mirella começaram a se fechar, e então algo aconteceu. A marca prateada no peito de Kael'thor começou a brilhar.
não com luz comum, mas com algo mais profundo, mais antigo. A luz fluiu de seu peito para o corpo de Mirella, envolvendo-os a ambos em um casulo prateado. Véspera deu um passo à frente, os olhos arregalados. O vínculo primordial. Impossível. Não acontece há séculos. E Helena olhou para ela. O que está acontecendo? Véspera apontou para o casulo de luz. Quando um alfa ama alguém tão completamente que está disposto a dar tudo, até sua própria essência, o vínculo primordial pode se manifestar. Ela pausou. Algo parecido com reverência em sua voz. Ele está dividindo sua força vital com ela. A luz cresceu em intensidade, tão brilhante que todos tiveram que desviar os olhos. O ferimento no peito de Mirella começou a se fechar, a adaga sendo expelida pela energia curativa. Ao mesmo tempo, novas marcas apareceram na pele dela, reflexos prateados da marca de Kael'thor. Quando a luz finalmente diminuiu, Mirella abriu os olhos. Eles não eram mais apenas verdes. Agora continham fragmentos de âmbar dourado mesclados com o verde natural. Ela respirou fundo, sentindo força retornar ao corpo. Kael'thor a segurou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você está viva. Você está viva. Mirella tocou o peito dele, sentindo a marca prateada pulsar sob seus dedos. Podia sentir a conexão agora, um fio invisível, mas inquebrantável ligando-os. O que você fez? Te trouxe de volta. Ele beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Não me importa o custo. Valeu cada segundo. Véspera observava tudo com uma expressão complexa. A raiva por ter o ritual destruído lutava com algo mais profundo. Talvez inveja, talvez arrependimento. O vínculo primordial, disse ela finalmente, sua voz mais suave, não pode ser desfeito. Vocês estão ligados agora, para sempre. Kael'thor ergueu o olhar encontrando os olhos de Véspera. Bom, Véspera estudou os dois por um longo momento. Então olhou ao redor da clareira, para seu exército de renegados exaustos, para os lobos de Noxfell feridos, para os corpos caídos de ambos os lados. Tanto sofrimento, murmurou ela. E para quê? As correntes permanecem. Meu povo continua condenado. Mirella se levantou lentamente, apoiada por Kael'thor. Sua voz, quando falou, tinha uma nova autoridade. As correntes não precisam ser quebradas, precisam ser reescritas. Todos os olhos se viraram para ela. Eu sou o guardiã. Posso sentir a magia antiga agora. Mirella deu um passo em direção à Véspera. As correntes foram criadas para punir aqueles que quebraram as leis. Mas essas leis eram injustas. Você foi banida por amar. Isso não deveria ser crime. Véspera a encarou, esperança cautelosa surgindo em seus olhos. O que você está propondo? Que reescrevamos as leis juntos, que criemos um novo acordo entre alcateias, renegados e humanos. Mirella olhou para Kael'thor, que assentiu encorajadoramente. Um acordo baseado em respeito, não em medo. Aldricen, que havia seguido a alcateia até ali com os caçadores sobreviventes, saiu das sombras. Uma humana falando de paz entre nossos povos. Ele balançou a cabeça, mas havia um sorriso cansado em seu rosto. Nunca pensei que veria este dia. Você está disposto a tentar? Mirella perguntou. Aldricen olhou para Kael'thor, depois para Véspera. Vi vocês lutarem hoje. Vi lobos protegerem humanos. Vi inimigos se unirem contra a ameaça maior. Ele baixou sua lança quebrada. Se há chance de paz verdadeira, sou tolo em recusá-la. Véspera permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ela se ajoelhou diante de Mirella. Se você pode reescrever as correntes, permitir que meu povo viva com dignidade, então eu juro lealdade a esta nova ordem. Um por um, os renegados seguiram o exemplo de sua rainha. E Helena deu um passo à frente. A alcateia de Noxfell apoia esta decisão. Ela olhou para Kael'thor. Nosso rei escolheu bem. Ele nos mostra que força verdadeira está em união, não em divisão. Kael'thor puxou Mirella para perto, beijando seu cabelo. Juntos, sussurrou ele, sempre juntos.
Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Mirella usou seu poder de guardiã para reescrever as velhas correntes, criando novas leis que honravam tanto lobos quanto humanos. Aldricen trabalhou com Caeltor para estabelecer tratados comerciais entre a aldeia e Noxfell. Vespera e seus renegados receberam terras nas fronteiras, onde podiam viver livremente desde que respeitassem os novos acordos. Dravenor e seus seguidores foram julgados e banidos para além das montanhas distantes. Na primeira lua cheia após a paz ser selada, Caeltor e Mirella se casaram sob as estrelas. Não foi cerimônia de lobo ou de humano, mas algo novo, misturando tradições de ambos os povos. Quando Caeltor colocou uma coroa de flores silvestres na cabeça de Mirella, declarando-a não apenas sua companheira, mas rainha de Noxfell, ela soube que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Não era apenas humana, não era apenas guardiã, era ponte entre mundos, prova viva de que amor podia conquistar até o ódio mais profundo. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, Mirella sempre terminava com as mesmas palavras: o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Não vê espécie, origem ou destino, vê apenas alma. E quando duas almas se encontram, nem montanhas, nem magia, nem medo podem separá-las. Caeltor sempre adicionava, sorrindo. E às vezes, a pessoa que você salva acaba salvando você de volta. A floresta de Noxfell não uivava mais de medo, uivava de esperança. E nas aldeias humanas, mães contavam aos filhos não histórias de monstros, mas histórias de coragem, de compaixão e de uma curandeira que amou um rei-lobo e mudou o mundo para sempre. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você, porque assim como Mirella e Caeltor provaram, o amor sempre encontra um caminho, e juntos somos mais fortes.